Boa noite, igreja, a graça e a paz de Cristo. Amém? Amém, que amém forte. Muito bonito, muito bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51. Lembrando que nós estamos trabalhando com o tema Salmos que consolam e edificam. E essa noite nós vamos refletir em cima do Salmo 51, e o título para esta noite é Encontrando o Consolo no Arrependimento. Encontrando o Consolo no Arrependimento. Salmo 51, nós vamos ler todo ele. Diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Senhor, é a tua palavra, Pai. É a tua verdade, Senhor. E nós nos colocamos diante de ti, Senhor, como incapazes, como filhos que dependem da tua instrução, como filhos que dependem da tua palavra para viver neste mundo, para nos curar dos nossos pecados, para corrigir os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, para que a tua palavra revele a nós as nossas fraquezas. Senhor, é assim que nós queremos nos pôr diante de ti esta noite, e como o salmista orar, desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nós precisamos de ti e do teu Espírito Santo para que a tua palavra transforme o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Dizem os entendidos que os homens gostam de olhar e as mulheres gostam de serem olhadas. E por causa de uma janela aberta, e porque um homem estava olhando para essa janela aberta, uma grande tragédia aconteceu. E este salmo, meus irmãos, ele revela a confissão desse homem que caiu nesta tragédia. Registra a agonia de Davi após o seu terrível crime de pecado e assassinato. Diz a Bíblia
que Davi viu essa mulher que estava se banhando em uma janela aberta. O nome dela é Batseba. A gente pode ver toda essa história lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Davi viu Batseba se banhando, ela estava com a janela aberta, e diz a Bíblia que Davi não só a viu, mas que ele desejou essa mulher, que ele cobiçou essa mulher, que ele adulterou com essa mulher e que ele matou o marido dessa mulher. E que depois de tudo isso ainda Davi, ele se casa com Batseba para tentar esconder todo o seu pecado. E nesta trama toda, nós vamos ver que Davi, ele arquiteta 4 planos para tentar encobrir todo o seu pecado. E o primeiro plano, o plano A, Davi, ele resolve dar férias a Urias. Ele faz Urias voltar da guerra. Quando Batseba, ela informa a Davi de que ela estava grávida e de que o seu marido Urias estava longe de casa, estava no campo de batalha lutando contra os amonitas e de que a sua gravidez logo iria ficar notória e de que toda essa verdade iria vir à tona, então Davi, ele tem uma ideia. Eu preciso trazer este homem do campo de batalha, eu preciso dar férias para esse homem. Eu preciso que Urias venha e mate a saudade da sua esposa. E ele manda que Urias volte do campo de batalha e ele chega e diz: Urias, você precisa tirar férias, vá visitar a sua esposa. E como a gente sabe, o plano de Davi fracassa. Urias não aceita ir visitar a sua esposa enquanto os seus companheiros de guerra estão no campo lutando contra os amonitas. Mas então, tem o segundo plano de Davi. Ele resolve dar um banquete a Urias. Fazer acreditar que Urias, ele é o soldado mais especial do exército de Israel. De que Urias, ele é o soldado mais especial da sua companhia. Ele chama Urias novamente e apresenta a Urias um banquete farto, uma mesa farta. E ele serve a Urias os melhores vinhos que existiam naquela época. Mas mesmo Urias embriagado, bêbado, ele não volta para sua casa e o plano de Davi fracassa novamente. Novamente, Urias, ele dorme na porta do palácio. Então, Davi, ele arquiteta o terceiro plano. Ele planeja maldosamente ou maquiavelicamente o assassinato de Urias. Urias ainda estava ali no palácio de Davi e o que Davi faz? Ele escreve uma carta para o seu comandante Joabe, o comandante que organizava toda a tropa de Israel no campo de batalha. Ele escreve a carta, sela a carta e manda a carta pelo seu portador, que era o próprio Urias, o homem que haveria de morrer. Urias, então, ele carrega a estratégia da sua própria morte. E na carta, Davi, ele diz assim a Joabe: Joabe, coloque Urias na frente de batalha e não coloque ninguém para defender a sua vida, porque se um homem morrer em uma guerra, quem vai desconfiar que há um crime por trás disso? Não é mesmo? E o plano de Davi agora dá certo. Vários homens, em um determinado dia, no fronte de batalha, morrem do exército de Israel. E Joabe, então, manda avisar o rei: Davi, vários soldados morreram no fronte de batalha. Mas não fique brabo, rei, porque Urias era um deles. Mas tem o quarto plano, ainda que Davi arquiteta. Depois de Batseba terminar o seu luto pela morte do seu marido Urias, Davi agora resolve casar-se com Batseba. Tudo isso planejado para que ninguém viesse a desconfiar do seu adultério, do assassinato e da criança que era de Davi. Tudo parecia perfeito, todas as coisas pareciam perfeitamente encaixadas, todas as provas pareciam
estar escondidas de todas as pessoas. Mas aí acontece algo que Davi não contava que pudesse acontecer. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no versículo 17, nós encontramos um versículo que diz assim: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E meus irmãos, essa é a tragédia do pecado. Por mais que ninguém tenha visto, por mais que você tenha conseguido esconder de todas as pessoas que estão à sua volta, de qualquer forma, Deus viu. Deus viu o meu pecado. Deus viu o seu pecado. E lá em Provérbios 28, verso 13, diz assim: aquele que encobre seu pecado jamais prosperará. Mas diz a Bíblia ainda que agora Davi, ele se casa com Batseba. Parece que está tudo bem, ninguém descobriu nada, ninguém desconfia de nada, ninguém estava acusando Davi de nada, ele estava levando a sua vida normalmente, mas diz a Escritura que a partir daí, o que acontece? A mão de Deus literalmente começa a pesar sobre a vida de Davi. E nós encontramos esta ação de Deus na vida de Davi detalhadamente no Salmo de número 38. E eu aconselho, se possível, após esse culto, quando vocês chegarem em casa, reúnam as suas famílias e leem junto este Salmo 38. Nós não vamos poder ler aqui, porque não dá tempo. Mas leiam junto este Salmo 38. Nós vamos ver a mão de Deus pesando sobre a vida de Davi. E ali ele escreve detalhadamente, ele diz que a alegria dele foi embora, que o vigor, que a força que ele tinha se tornou em sequidão, que uma tristeza mortal tomou conta da vida de Davi. Ele chorava e que as lágrimas chegavam a inundar o seu leito, a encharcar a sua cama. Ele diz que os seus ossos chegavam a arder e que parecia que Deus o estava cravejando, o espetando com as suas flechas. Ele vai dizer que o coração dele disparava, parecia que ele tinha taquicardia. E ainda ele fala que parecia que não havia parte saudável alguma em sua carne. Davi foi tomado por dores, por inquietação, por uma agonia e um desespero existencial tremendo. E a Bíblia, ela vai continuar dizendo que enquanto Davi escondia o seu pecado, Deus, ele manda ao palácio um profeta, o profeta Natã. E Natã, como um bom comunicador que ele era, ele chega diante do rei Davi sem acusá-lo, sem pôr o dedo acusador, sem o culpar, mas ele diz: rei, eu preciso contar uma história para você. E essa história nós encontramos lá em 2 Samuel, no capítulo 12. E Natã então fala: rei, havia em uma cidade 2 homens. Havia um homem rico e havia um homem pobre. E esse homem rico, rei, ele possuía 100 ovelhas. E esse homem pobre, ele não possuía nada senão uma pequena cordeirinha. E essa cordeirinha, ela comia no prato desse homem, ela bebia do seu copo. Esse homem fazia essa cordeirinha dormir em seus braços, era como se essa cordeirinha fosse de sua família. Mas então um dia, chega uma visita à casa desse homem rico. E ele decide dar uma janta para essa visita, porque era uma visita muito importante. E esse homem rico, então, ele sai de sua casa, ele vai até a casa desse homem pobre, ele toma para si a cordeirinha daquele homem pobre, faz o jantar com a cordeirinha e serve para essa visita tão importante. E a Bíblia vai nos dizer que Davi ficou furioso, ficou cheio de ira e de justiça. E Davi diz: tão certo como vive o Senhor, este homem deve morrer e deve restituir 4 vezes mais por essa cordeirinha
que foi tomada. E Davi e Natã, aliás, a Bíblia vai dizer que Natã, ele se dirige ao rei Davi e diz: Rei, este homem é tu. Este homem é tu, rei. Deus te deu reinos, Deus te deu riquezas, te deu glórias, e tu tomaste a mulher do teu soldado. Tu tomaste a mulher do teu soldado e ainda matou este soldado com a espada dos amonitas. E Davi, então, ele toma uma decisão. Ele reconhece o seu erro, ele prontamente reconhece o seu erro, ele não joga a culpa em ninguém, Davi não procura nenhum mecanismo de fuga, e ele diz: pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E este salmo, então, meus irmãos, é essa expressão dessa confissão da busca do salmista pelo consolo em Deus através do arrependimento. E eu quero ler com os irmãos, se possível, fiquem com as suas Bíblias abertas. Eu quero ler com os irmãos o verso 1 e o verso 2. Nós vamos ver que o primeiro passo para a busca do consolo em Deus, através do arrependimento, é um grito de misericórdia, é a busca pela misericórdia. Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E tem 3 palavrinhas aqui que logo nos chamam a atenção no verso 1 e no verso 2, que são transgressões, iniquidade e pecado. E o que significa transgressões? Significa rebelião. Significa revolta contra a autoridade divina. Davi está dizendo que foi rebelde. Davi está dizendo que a sua própria vontade prevaleceu acima da vontade divina. Ele foi governado por um desejo lascivo. E ele está agora entendendo que aquilo que ele fez, a sua consciência o estava reprovando. Que foi um ato deliberado, que foi um ato livre da sua vontade, uma violação da autoridade divina, e isso então se constitui em uma transgressão. Iniquidade é perversão, é algo sujo, é algo indigno, é algo vergonhoso, é algo maldoso, é algo maligno que Davi estava reconhecendo sobre a sua vida. E o pecado é errar o alvo. Pecado é você não ser aquilo que Deus quer que você seja. É não viver da forma que Deus quer que você viva. É você não andar pelos caminhos que Deus quer que você ande. É não pensar da forma que Deus quer que você pense. É não desejar da forma que Deus quer que você deseje. E Davi, ele então, através disso, reconhece a natureza do seu pecado, e isso o levou a um clamor por perdão, o levou a um clamor pela misericórdia divina. Ele reconhece em si a rebelião e a revolta contra a autoridade de Deus, a sua perversão, a sua vergonha por não ser aquilo que Deus gostaria que ele fosse. Mas Davi reconhece também que em Deus há bondade. E há uma multidão de misericórdias, por isso que ele pede que Deus o limpe, que Deus o purifique, porque mais são as misericórdias de Deus do que as transgressões de Davi. E misericórdia, meus irmãos, misericórdia significa não receber aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos condenação eterna, nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos a ira de Deus no inferno, mas nós não recebemos por causa de Cristo Jesus. Davi, ele não está pedindo inocência, não está lançando a culpa sobre outra pessoa. E sabendo que ele não merece perdão, o que Davi faz?
ele clama por misericórdia, ele grita, ele pede misericórdia, Senhor. Davi está dizendo, Senhor, eu cheguei ao fundo do poço, não dá mais para fugir, eu não consigo me esconder mais, Senhor, eu não consigo mais viver diariamente com a minha consciência, Senhor, eu não consigo mais viver todos os dias comigo mesmo, Senhor, eu não dou conta de sair dessa situação, então tenha misericórdia de mim, Senhor, me tira dessa escuridão, abra as portas para que eu possa sair dessas trevas. Meus irmãos, olhem para a vida de Davi. Davi era um homem rico, Davi ele era um homem famoso, Davi ele tinha glórias, ele era um rei, um imperador de um império, ele tinha prestígios, ele tinha mesa farta todos os dias, mas nada disso aplaca a sua dor, nada disso aquieta a sua alma, nada disso sossega o coração de Davi, e ele precisa não ser de perdão, e ele não tem outra coisa a dizer a não ser, Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha, toda alma aflita, toda alma angustiada, toda alma abatida, toda alma machucada, toda alma maculada pela presença do pecado precisa clamar por misericórdia. Precisa gritar por misericórdia urgentemente. E essa é a minha alma. Essa é a alma de cada um que está aqui. Essa noite não adianta nós tentarmos maquiar. Nós precisamos clamar constantemente pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos os dias, o pecado está batendo na porta dos nossos corações. E o pecado, ele não só bate na porta dos nossos corações, como ele invade, como ele adentra os nossos corações, como ele mancha a imagem de Deus, ele mancha a santidade de Deus em nossas vidas. Mas talvez você possa também estar dizendo, mas eu não fiz como Davi. Eu não pequei como Davi. Eu não adulterei, eu não assassinei como Davi. Os meus pecados são tão pequenininhos se comparados com aquilo que Davi fez. Mas vamos lembrar de algo que está escrito nas Escrituras, que diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei se você tem feito isso, mas se você não tem feito isso, assim como eu, então nós estamos em dívidas com Deus. Nós estamos em dívida com o nosso próximo. Então, meus irmãos, nós somos culpados. Nós somos culpados. E o que nós precisamos fazer? Clamar pela misericórdia, assim como Davi começa esse salmo, clamando pela misericórdia de Deus. E um segundo passo para esse consolo, mediante ao arrependimento, é o quê? O reconhecimento do seu pecado. Vamos ler o versículo de número 3. Diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Por um tempo a gente viu que Davi, ele tenta esconder o seu pecado. Mas enquanto Davi escondia o seu pecado, o que o Salmo de número 38 vai dizer para a gente que estava acontecendo? Que a sua vida estava sendo minada. Que a alegria da salvação em sua vida estava sendo saqueada. Os seus ossos estavam sendo como secos, não existia mais paz no seu coração. Mas no momento em que ele clama pela misericórdia de Deus e confessa os seus pecados, então se inicia esse processo de restauração, do consolo divino em sua vida. E o que Davi ele mostra para a gente? Que nós não temos que culpar ninguém pelos nossos erros. Que nós não temos que tentar se justificar por causa dos nossos erros. Que nós não temos que transferir a culpa dos nossos erros. Eu fiz isso porque aquela pessoa fez aquilo.
tive essa atitude porque aquela pessoa teve determinada atitude. Ah, mas se aquela mulher não tivesse com a janela aberta, eu não teria olhado para aquela janela, eu não teria pecado e nada dessa tragédia teria acontecido como aconteceu. Davi está mostrando, não jogue a culpa em ninguém, não jogue. Assuma o seu erro, assuma o seu pecado, que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Davi diz, eu conheço as minhas transgressões. Foi a postura do filho pródigo. O filho pródigo diante do pai, ele diz, Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. E vocês já perceberam uma coisa, que o mundo ele faz de tudo para que nós não encaremos nós mesmos? Que o mundo ele faz de tudo para que nós venhamos a driblar a nossa consciência. Por exemplo, por que pessoas vão a bares e bebem até cair? Para não encarar elas mesmas. As pessoas não querem encarar aquilo que elas mesmas são. Também, às vezes, é mais fácil olhar para uma igreja, apontar o dedo para aquela igreja, né, e dizer, nossa, quanta gente hipócrita que existe lá dentro. É muito mais fácil dizer, do que você olhar para si mesmo, olhar para a sua consciência e dizer, nossa, existe um grande hipócrita dentro de mim mesmo. Outra coisa, pais, deem a oportunidade dos seus filhos encararem aquilo que eles são. De que forma? Ouvindo os nãos que eles precisam ouvir. Não substitua os nãos na vida dos seus filhos por telas de smartphones e de tablets. Porque se eles não ouvirem os nãos, eles não vão encarar aquilo que eles mesmos são. E Deus nos confronta. A sua palavra, a sua verdade, ela nos confronta. Porque não existe cura sem diagnóstico, não existe cura sem que nós venhamos tomar o remédio certo. É preciso reconhecer o nosso pecado, pois como diz em Provérbios 28, 13, aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas o que confessa o seu pecado e o deixa alcançará misericórdia. É preciso reconhecer o nosso pecado. Um outro passo, reconhecer que o seu pecado é diante de Deus e contra Deus. No versículo de número 4, vamos ler? Davi diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Contra quem Davi pecou? Davi, ele pecou contra Batseba. Ele adulterou com Batseba. Ele chamou Batseba para o seu palácio, embora ela foi de livre vontade, entrou no processo de Davi, mas a decisão foi dele. Davi pecou contra Urias. Ele adulterou com a sua esposa. Ele matou Urias. Davi pecou contra a família dele. Davi pecou contra uma nação inteira. E Davi pecou também contra aqueles homens que estavam no fronte de batalha junto com Urias, somente para que uma ocasião, uma circunstância fosse formada para que Urias viesse a morrer. Mas, na hora de confessar o seu pecado, o que é que Davi diz? Pequei contra ti somente fiz o que é mal. Ou seja, não importa a natureza do nosso pecado. Não importa se foi um pensamento sujo, se foi pornografia, se foi desonestidade, se foi mentira, se foi roubo, se foi vaidade, se foi arrogância, se foi orgulho,
seja uma palavra ofensiva contra alguém, tudo isso ofende a quem? A Deus. Porque, meu irmão, quando você machuca alguém criado à imagem e à semelhança do próprio Deus, é a Deus que você está ferindo. Quando você fere a criação, você está ferindo diretamente ao Criador desta criação. Quando você fere o coração de alguém, é como se você estivesse ferindo o coração do próprio Deus. E Deus cuida, Ele vela por aqueles que são seus. Então, quando você fere o coração de alguém, é o coração do próprio Deus que você está ferindo. Todo o nosso pecado, seja da natureza que for, é contra Deus. Um outro passo, reconhecer que nós não temos nenhuma desculpa e nenhum direito perante Deus. A outra parte do versículo 4 vai dizer: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A atitude de Davi não é assim. Ele não chega diante de Deus assim: Deus, eu não chego diante de ti com desculpas, eu não chego diante de ti achando que eu mereço alguma coisa por causa desse deslize aqui, Senhor. Mas o Senhor precisa lembrar que eu fiz muitas coisas boas já também, né? Porque se a gente for pôr na balança, Senhor, talvez eu saia até com algum crédito dessa nossa conversa. O Senhor sabe das virtudes que eu tenho, né? O Senhor sabe que eu sou um cara honesto, que eu trato todo mundo bem, que eu sou sincero, que eu sou verdadeiro, que em outras áreas eu até adoro o Senhor. Eu componho músicas para adoração ao teu nome, Senhor. Eu levo o teu povo a adorar o seu nome. Eu sou uma bênção, Deus. Então, Senhor, releva aí esse deslize, releva o meu erro. Davi não chega dessa forma perante Deus. Porque o que isso nos mostra, meus irmãos, é que qualquer pessoa que não chega diante de Deus com profunda consciência do seu erro, com profunda consciência do seu pecado, e não chega diante de Deus quebrantado, humildemente, não dá provas de que ele está verdadeiramente arrependido, sabe? E Davi, ele reconhece isso. Ele não dá desculpas, ele não tem exigências, ele não tem direito a reivindicar pelo seu pecado, porque foi um resultado da sua teimosia, foi um resultado da sua vontade deliberada, ele pecou livremente, então ele não tem nada a pleitear, a pedir a Deus por o seu favor. A convicção de pecado nos leva a fazer aquilo que o publicano fez. Lembra aquela passagem do publicano? Que ele chega diante de Deus e diz, batendo no seu peito, e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. É essa a nossa atitude perante Deus. Nós não temos justificativas para dar para Deus. Nós precisamos chegar cabisbaixo perante Deus, com os nossos corações quebrantados, e falar: Senhor, sê propício a mim, homem cheio de falhas, sê propício a mim, homem tão pecador, a um homem que constantemente envergonha o nome do Senhor. É só isso que nós temos para dizer diante do Senhor: tenha misericórdia de mim. Um outro passo, reconhecer que a nossa natureza ela é essencialmente má, conforme o versículo de número 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está fazendo aqui, ele está indo totalmente ao oposto do que a sociedade hoje diz sobre o homem, sobre o que a nossa sociedade moderna diz a respeito do homem, porque a sociedade hoje diz que o homem, ele é essencialmente bom, que o homem é como se fosse uma folha em branco e que ele é o produto ou o resultado do próprio meio. Mas Davi, ele está dizendo que o homem é essencialmente mau, que ele é mau desde o útero da sua mãe, desde o seu nascimento.
e que o homem não é produto do meio, mas que o meio é o produto da maldade que existe no interior, no coração do homem. Ou seja, Davi, ele não caiu porque a porta ou porque a janela estava aberta. Ele não caiu porque Batseba era uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma mulher sedutora. Ele não caiu porque o convite para ele era irresistível, porque se fosse assim, nós cairíamos todos os dias. Ele reconhece que a causa do fracasso dele não está no exterior, mas está no seu interior. Davi reconhece que a causa do seu pecado é o seu próprio coração. É como a história de José no Egito. A mulher de Faraó, ela fala com José um dia, fala com José outro dia, e outro dia, e outro dia, e na outra semana, e no outro mês, e ela fala, e ela fala, e ela teima com José, até que uma hora ela agarra José. Talvez, se fosse hoje, o cara iria dizer, não, mas se eu fujo dessa situação, aí vão dizer que eu sou outra coisa. Não, eu preciso mostrar, eu preciso provar que eu sou macho. Eu preciso mostrar a minha masculinidade para as outras pessoas. E o que José preferiu? José ele preferiu ser acusado de um crime que ele não cometeu perante os homens do que pecar secretamente aos olhos de Deus. José, ele prefere agradar a Deus do que agradar aos homens. E o que Davi mostra é que a causa do nosso pecado, então, está dentro de nós. Isso significa que eu sou o meu maior problema. Significa que eu sou corrompido. Significa que o meu coração, que o teu coração é uma fábrica de transgressões, de iniquidade, é uma fábrica de pecado. É de dentro de mim que procedem os maus desígnios. Não é no mundo, meus irmãos, é no nosso coração. O problema não são as guerras, o problema é o nosso coração iracundo. O problema é o meu coração, é o teu coração que é odioso. Dentro de nós está a potencialidade para todos os nossos fracassos. Dentro de nós está a potencialidade para que surja um novo Hitler, um novo Stalin. É o nosso coração, é o nosso interior. Esse é o nosso maior problema. E um outro passo, reconhecer a nossa total incapacidade. Vamos ler os versos 16 e o verso 17. Que diz assim, não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas em holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O homem, ele tem essa tendência de esconder os seus pecados atrás de ritos religiosos. Nada esconde mais o pecado que há em mim, do que há em você, do que a capa da religiosidade. O verniz, a máscara da piedade religiosa que nós usamos. Se nós lemos os profetas maiores, os profetas menores, se nós lemos os evangelhos, se nós lermos a carta de Tiago, ele vai tratar a respeito da falsa religiosidade a todo tempo. A espiritualidade externa, às vezes, ela é tão linda. A espiritualidade externa, às vezes, ela até nos impressiona e até arranca aplausos dos homens, mas, às vezes, por trás de todo esse ritual, por trás
de toda essa máscara, de toda essa cerimônia, está sendo escondido um coração tomado pela escuridão, um coração tomado pela culpa do pecado. E Davi, ele está reconhecendo isso nesses versos. Porque se a questão fosse sacrifícios, para Davi não seria problema. Davi, ele resolveria isso de forma muito fácil. Se isso aplacasse a consciência de Davi, aquietasse o seu coração, ele iria resolver essa questão de forma muito fácil. Porque Davi era rei de Israel. Ele tinha todo o seu reino sobre a palma de suas mãos. Ele tinha milhares de cabeças de ovelhas. Ele tinha milhares de cabeças de bois. Ele poderia encher o altar de sacrifícios do Senhor. Ele poderia encher ou banhar o templo do Senhor com todo o ouro que ele possuía. Mas o que Deus diz através dos profetas é que ele não se agrada de tudo isso. Deus diz que tudo isso é dele, que ele não precisa dos sacrifícios, porque tudo pertence a ele, e que se ele realmente precisasse dos nossos sacrifícios, assim ele nos pediria. E o que o Senhor quer? O que o Senhor deseja de nossas vidas? O Senhor quer o nosso coração, porque o nosso maior problema é o nosso coração. Chega uma hora em que a consciência acorda. Às vezes, a consciência ela acorda quando nós estamos em plena vida, em plena atividade. Às vezes, a consciência pode acordar em um leito de morte. Ou às vezes, como em Lucas no capítulo 16, a consciência ela pode acordar no inferno. E aí, meu irmão, a misericórdia de Deus não vai mais adiantar sobre a sua vida. O pedido de perdão não vai mais adiantar sobre a sua vida. Então, quando a consciência desperta, o que nós temos que dizer ao Senhor? Senhor, a não ser que você tenha misericórdia de mim, eu não posso fazer nada a meu respeito, eu não posso fazer nada para aplacar o meu coração. A pessoa contra quem Davi pecou é Deus. Mas a pessoa por quem ele anseia e deseja também é Deus. Por isso que Davi, nesses versos, ele pede um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, porque se Deus não realizar isso no coração dele, ele não conseguirá agradar a Deus. É uma obra sobrenatural. Somente o próprio Deus pode fazer isso em nossas vidas. Porque o pecado nos leva para longe de Deus. O pecado faz com que nós venhamos a ter a atitude de Adão, com que nós nos escondamos de Deus, corramos de Deus, ou ainda como Judas, que não só correu de Deus, mas ainda tirou a sua própria vida. Talvez muitas pessoas tiram a sua própria vida porque não conseguem aplacar a culpa do pecado em seus corações. E ainda por meio do pecado, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele potencializa isso em nós, ele nos leva para longe de Deus. Ele coloca em nossas mentes que o pecado é bom, aproveita, é bom, você vai gostar. Mas depois que você peca, ele vai dizer, olha, agora você está aprisionado, agora você está cativo disso. Você é muito sujo, você não adianta ler a Bíblia, não adianta se ajoelhar, não adianta clamar pela misericórdia de Deus, porque você é fraco, você vai pecar de novo. Mas aquele que anseia o conforto, não corre de Deus. Aquele que anseia o conforto, ele se volta para Deus. Os evangelhos nos ensinam que aqueles que anseiam pelo arrependimento, que anseiam por esse conforto de Deus, não voltam as suas costas para a cruz, mas se voltam para a cruz de Cristo, quebrantados, contritos, porque foi na cruz que Deus tratou a nossa doença com toda a misericórdia. Foi ali que Deus nos tratou com amor infinito, é ali que nós precisamos buscar o tratamento para as nossas vidas, meus irmãos. Davi, ele apresenta o espírito quebrantado e o coração compungido como compreendendo toda a soma dos sacrifícios agradáveis a Deus. Um outro passo, reconhecer que é preciso uma mudança de coração, o verso 7 e o verso 10.
Davi diz no verso 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. No 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um coração, um espírito inabalável. Primeiro, Davi, ele pede para que Deus o purifique com esopo. Ele está fazendo alusão ao ritual de purificação de um leproso, que é descrito lá no livro de Levítico, no capítulo de número 14, no verso 6. Essa planta, o isopo, com características medicinais, que tem algumas flores lilás, meio roxa, lilás, e era usado nesse ritual de purificação do leproso. E ele diz também, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos perceber que esse é o nosso real problema. O que há de errado em nós? É o nosso coração. O que precisamos, talvez não seja de mais conhecimento. Talvez não seja acrescentar a nós algo que nós já temos, mas do que nós precisamos, qual é a nossa maior necessidade? De um novo coração. Davi está dizendo, Senhor, eu não posso corrigir a mim mesmo. Eu não posso reformar a mim mesmo, não posso libertar a mim mesmo, eu não posso perdoar a mim mesmo, Senhor, não posso limpar o meu coração, Senhor, assim como um leopardo não pode mudar as suas manchas, assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, eu também não posso mudar a mim mesmo, Senhor. Eu preciso de um transplante de coração, eu preciso que o Senhor tire meu coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração que pulsa, eu preciso de um novo coração, Senhor. E às vezes, o que nós gostamos de pensar é que até que nós temos um coração legal, né? Que no território do nosso coração, que nos campos do nosso coração são cheios de flores. Mas vamos pensar uma coisa? Vamos pensar se nessa noite Deus, Ele resolvesse aqui entre nós destampar o nosso coração. Ele destampa o nosso coração e Ele tira desse poço todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos que nós tivemos só nessa semana que passou. Então, Deus tira isso do nosso coração e Ele passa aqui, ó, nessa tela em que nós passamos os nossos cânticos. Será que nós iríamos nos sentir confortáveis? Será que nós iríamos nos sentir bem diante dessa situação? O que nós precisamos? De um novo coração. Nós precisamos de um coração quebrantado. Coração quebrantado, meus irmãos. Nós precisamos. Nós precisamos de um coração temente. Sabe? Nós precisamos de um coração obediente diante de Deus. Um coração que anseia por Deus. Um coração que deseja Deus. Um coração que só se satisfaz em Deus. O seu coração está desejando Deus nesse momento? O teu coração está ansiando por Deus neste momento? O seu coração está quebrantado diante de Deus neste momento, diante deste culto que nós estamos realizando perante Deus? E esse texto ainda nos mostra que o Evangelho de Cristo é um golpe mortal, que ele vem diretamente e ataca a nossa presunção, ataca a nossa arrogância, porque Davi, ele não está pedindo uma aparência externa agradável às pessoas, ele está pedindo um novo coração. Davi, ele pede aquilo que ninguém consegue enxergar, porque às vezes a gente se coloca com uma cara tão piedosa, de tanta piedade, mas o que nós estamos escondendo lá no fundo é um coração manchado pelo pecado. É um coração que, naquele momento, está sujo pelo pecado em nossas vidas, sabe? Isso nos leva a refletir, será que dentro da igreja eu sou o pai
e a mãe que os meus filhos gostariam que eu fosse em casa? Será que dentro da igreja eu sou o filho que os meus pais gostariam que eu fosse em casa? Será que dentro da igreja eu sou o funcionário que o meu patrão gostaria que eu fosse na empresa, ou que os meus colegas de trabalho gostariam de me ter ao lado deles? Ou será que dentro da igreja eu sou o patrão que os meus funcionários gostariam que eu tivesse, que eu fosse na empresa? Será que depois de cantar os cânticos de Sião na igreja, depois de ouvir a palavra de Deus, será que ao chegar em casa eu não mergulho nas águas profundas e nas águas escuras da internet ou da TV? Onde está seu coração neste momento? Como está o seu coração neste momento, meu irmão? E por que nós precisamos de um novo coração? Por causa da infidelidade da nossa natureza. Vamos ler o versículo 6, primeira parte. Diz: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Ou seja, verdade na boca muitas pessoas têm. A maioria das pessoas tem. Você conversa com alguém, você pode até dizer, nossa, que teologia maravilhosa que essa pessoa tem. Essa pessoa sabe a Bíblia de capa a capa. Ela tem um ensino perfeito, né? Que ortodoxia que essa pessoa tem, né? Um palavreado, uma oratória que expressa toda a santidade, né? Que bênção que é essa pessoa. Mas nós esquecemos de algo essencial. Que Deus, Ele enxerga no íntimo. Que Deus, Ele enxerga o nosso coração. E às vezes aquilo que nós estamos aplaudindo, muitas vezes Deus está abominando. Às vezes aquilo que nós estamos aprovando, Deus pode estar reprovando. O que Deus diz para Isaías? Parem de trazer ofertas ao templo. Parem de trazer sacrifícios para o templo. Eu não estou me agradando dos seus sacrifícios. Eu não estou aprovando as ofertas que vocês estão trazendo, eu estou abominando as ofertas de vocês, porque Deus enxerga o coração daqueles que ofertam, daqueles que se dão em sacrifício. Deus quer verdade no íntimo. Não dá para pôr uma máscara na presença de Deus, não dá para passar verniz na presença de Deus, meus irmãos. Diante de Deus nós estamos desnudos. Os olhos de Deus são como descritos lá em Apocalipse. São olhos como chamas de fogo. São olhos que tudo vê, tudo perscruta, tudo conhece. São olhos de que tudo sabe. Esses são os olhos de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos de um novo coração também, porque nos falta sabedoria. Olha a segunda parte do versículo 6. Que diz, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é fazer escolhas certas. Mas muitas vezes, sabendo o que é certo, nós fazemos escolhas erradas. Por quê? Por causa da inclinação da nossa natureza, por causa da inclinação do nosso coração. É aquilo que nós vimos no versículo 5. E será que alguém aqui, assim como eu, mesmo sabendo o que é certo, já fez alguma escolha errada na sua vida? Então, a não ser que Deus nos dê poder, nós vamos continuar sabendo o que é certo e vamos estar sempre optando por caminhar no erro. O problema de Davi não era Batseba. O problema de Davi era o seu coração. Porque se não houver mudança, se não houver transformação de coração, hoje será Batseba. Amanhã será outra, e depois de amanhã será outra, e depois de amanhã será outra.
e depois outra, e assim nós vamos caminhar. De erro em erro, de queda em queda. O seu problema e o meu problema não são as pessoas que estão à nossa volta, não são as pessoas com quem nós convivemos ou com quem nós nos relacionamos. O meu problema e o problema de cada um aqui é o seu próprio coração. Não adianta eliminarmos as pessoas de nossas vidas, não adianta tentarmos mudar as situações em nossas vidas se o nosso coração não mudou. O pecado vai sempre fazer parte de nossas vidas. Só Deus pode mudar os nossos corações. Só Deus. Como diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma obra sobrenatural. É uma nova criatura que Deus precisa criar sobre a sua vida. E quais são os resultados do verdadeiro arrependimento? Já caminhando para concluir. No verso 8 e no verso 12. Vamos ler. O verso 8 diz assim: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E o verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Meus irmãos, algo que nós precisamos entender é que nós estamos falando de alguém que é crente, tá? Que nós estamos falando de uma pessoa que é salva. E o crente, ele não deve pecar. Mas, como nós sabemos, infelizmente, esse crente, ele peca, ele erra, ele cai. E o que acontece quando os filhos de Deus caem? Quando eles pecam? O que diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 7, no verso 8? Diz que Deus, ele corrige os filhos a quem ele ama. O que acontece? Deus, ele disciplina os seus filhos. E o que acontece quando o ímpio peca? Quando o ímpio peca, ele fica numa boa. Ele fica tranquilo. Quando o ímpio peca, ele trai a sua esposa, ele sai do motel, ele chega em casa, coloca a cabeça no seu travesseiro, ele até abraça a sua esposa e ele dorme tranquilo. Ele sonega alguns impostos, ele deixa de pagar algumas contas e está tudo bem, está tranquilo. O ímpio vive dessa forma. Mas o que acontece quando o Filho de Deus peca? A disciplina de Deus chega. E o que Davi diz no versículo, lá no Salmo 38? Diz que a mão de Deus chega a esmagá-lo. Que a mão de Deus chega a literalmente pesar sobre a vida dele. O Filho de Deus não dorme, não tem paz, não tem mais fome. O desespero faz parte de sua vida, a angústia, dores, lágrimas. Os ossos são esmagados. Por quê? Porque é Deus quem está nos disciplinando. E sabe o que nós precisamos fazer diante da disciplina de Deus? Dizer: Senhor, louvado seja o teu nome por causa da sua disciplina, porque é melhor ser esmagado por Deus e ter paz em Jesus Cristo do que perecer no inferno e ser esmagado pela ira de Deus. Não é verdade? E o que Davi está pedindo agora é que o cântico esteja novamente em seus lábios, é que a alegria do perdão esteja novamente em seus corações, em seu coração, como ele diz no verso 8. E nós vamos notar outra coisa, conforme o verso 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Irmãos, algo que nós, como igreja, nós não cremos, que quando o salvo peca, ele perde a salvação. Nós não cremos que se você foi salvo por Jesus, você perde a sua salvação. Nós cremos que o salvo evidencia a sua salvação com obras de justiça.
evidencia com obras de santificação. Mas que se você foi salvo por Jesus, você não perde a sua salvação. Nós não cremos que se você está salvo de manhã, você pode perder a sua salvação à noite. Então, se um crente pecar, algo que nós podemos ter certeza é que Deus vai corrigi-lo, de que o seu vigor vai ser tirado, de que a paz vai deixar o seu coração, de que a sua alegria vai se tornar em tristeza, de que a sua alma vai ficar inquieta. E enquanto você não confessar o seu pecado, você não vai conseguir sair dessa prisão, desse cativeiro. Mas se ele é salvo, o que Deus faz uma hora? Deus, uma hora, ele estende a sua mão. Deus, uma hora, ele estende a sua mão e tira esse crente do fundo desse poço. E essa pessoa, ele vai se humilhar, ele vai se quebrantar diante de Deus, ele vai se arrepender. Deus vai perdoá-lo. Deus vai confortá-lo novamente. E Deus vai dar para ele, não a salvação, mas ele vai dar aquilo que Davi está pedindo no versículo 12. Ele vai dar de volta a alegria da salvação. Porque a salvação ele nunca perdeu, né? Mas Deus restitui a alegria da salvação. Então, por causa do seu pecado, você pode perder a comunhão com Deus, mas você não vai perder a união que você tem com Deus por Cristo Jesus. Sabe? E você pode levar uma vida muito miserável. Você pode levar uma vida muito desgraçada se você não tiver a comunhão com Deus. E algo que nos faz refletir, e que eu me dirijo a você essa noite, você tem a alegria da salvação? Essa noite você tem a alegria da salvação em sua vida? Você perdeu a comunhão com Deus? Você perdeu a intimidade com o Senhor? Então, esta noite, se você clamar a Deus, se você pedir pela misericórdia de Deus, sabe, se arrepender e confessar seu pecado, Ele pode restaurar em seu coração a alegria da salvação em sua vida. Porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa o seu pecado, aquele que deixa o seu pecado, alcançará misericórdia. E o resultado de um coração arrependido e confortado gera em nós o desejo de viver para a glória de Deus. Gera em nós o desejo de viver testemunhando das maravilhas divinas sobre as nossas vidas. Vamos ler os versos 13, 14 e 15. Que diz assim: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. O crente que estava ali no chão, derrotado, se humilhando, envergonhado, né? Humilhado por causa do seu pecado, ele se levanta. Deus restaura. Deus devolve o seu vigor, devolve a ele a alegria da sua salvação. E Deus devolve a ele a autoridade para falar novamente no nome de Cristo Jesus. O crente restaurado, ele continua falando e ensinando aos pecadores que Deus é rico em graça e misericórdia, que existe um Deus que é consolador, que um Deus que é rico em perdoar. Então, se você é perdoado, meu irmão, não feche sua boca. Clame a respeito das misericórdias de Deus. Fale para as outras pessoas a respeito daquilo que Deus tem feito em sua vida, daquilo que Deus tem feito através da sua vida, porque muitos pecadores precisam do consolo que está sobre a minha vida e a sua vida neste exato momento. As atitudes ajudam? Ajudam. Mas
o que nós vemos na vida de Jesus é que Jesus não pregou só com atitudes. Jesus, ele proclamou, sobretudo com palavras. Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, sabe aquela frase que talvez é tão comum, até no nosso meio evangélico, que diz, pregue com atitudes, se possível, use palavra? Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa frase. Me desculpem, mas eu pessoalmente discordo dessa frase. Discordo. Porque, claro que se nós não tivermos atitudes corretas, a nossa mensagem será vazia. Mas atitude sem palavras corretas, atitude sem o evangelho falado, sem o evangelho pronunciado, não vão levar ninguém a Jesus Cristo. E a igreja, ela não cresce apenas com as atividades aqui no templo, sabe? A igreja, ela cresce na dinâmica do dia a dia. É você no teu trabalho, é você na tua escola, é você na universidade, é você no seu esporte, no seu lazer, no ônibus, no táxi, onde você estiver, com quem você estiver, falar de Cristo, proclamar Cristo, proclamar o consolo em Deus. E então, o que a gente vai fazer nas quartas e nos domingos? Nós vamos puxar as redes. Nós vamos puxar as redes e recolher os peixes. Essa é a obra da igreja, é assim que a igreja cresce, que ela se desenvolve. E Davi, ele não quer mais viver se escondendo de Deus, ele quer viver para agradar a Deus. E viver para agradar a Deus, para a glória de Deus, é viver dando testemunho das maravilhas de Deus em nossa história, proclamar as maravilhas de Deus na nossa vida. Sabe, Davi, ele não quer mais ser pedra de tropeço, ele quer ser luz no caminho das pessoas. Davi não quer mais viver na escuridão, ele quer revelar a luz de Deus para as outras pessoas. E concluindo, nos versos 18 e 19, faze bem a Sião, Senhor, quando segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que Davi está dizendo? Quando estamos vivendo para a glória de Deus, Ele vai fazer bem a Sião. Quem é o Sião de Deus hoje, senão a igreja? Quando vivemos para a glória de Deus, testemunhando o nome de Deus, Ele vai fazer bem para a igreja. Ele vai restaurar os muros de Jerusalém. Ele vai expandir os muros da igreja. Ele vai alargar os muros da igreja, vai chamar os pecadores ao arrependimento. Ele vai dar autoridade para a igreja, não somente, como eu gosto de falar para os jovens, não somente impactar vidas, mas, acima de tudo, transformar vidas. E é assim, com o coração renovado e que buscou o conforto em Deus no arrependimento, Ele então aceitará os nossos sacrifícios sobre o altar. Assim, Ele terá de bom grado os nossos cultos, meus irmãos. É o nosso coração, é o meu coração, é o teu coração. E Deus, Ele só aceita aquilo que foi transformado por Ele. Deus, Ele só aceita aquilo que foi tocado, só aceita aquilo que foi redimido, santificado, purificado por Ele. É isso que Deus aceita. Então, permita-me, neste momento, fazer uma pergunta a você. Você que está aqui esta noite já é salvo? Você que está aqui esta noite, tem a alegria da salvação em teu coração? Sabe? Você que está aqui essa noite, em algum momento da sua vida, pecou, errou, caiu e contra Deus e perdeu a alegria da salvação. Neste momento, meu irmão, eu gostaria de te chamar para uma reflexão. Como está o seu coração? Você pode baixar a sua cabeça neste momento? Você pode refletir sobre como está seu coração?
Como está a sua situação diante de Deus? Se você errou, se você pecou, neste exato momento, Davi nos ensina: clame pela misericórdia de Deus. Clame pela misericórdia de Deus. Peça para que Ele restitua no seu coração a alegria da sua salvação. Como está a sua comunhão? Como está a sua intimidade com Deus?